Uma videoconferência nesta sexta-feira, Dia do Trabalhador, vai definir o possível retorno do futebol ao Rio Grande do Sul. A questão é que entre os jogadores há um grande temor se esse retorno não poderá ser um tanto precipitado no momento. Imagine você ter que sair do seu home office e voltar ao seu local de trabalho. Nesse momento, quando estudos indicam que a nossa curva da pandemia, o nosso pico, ainda não foi atingido aqui no Rio Grande do Sul, em especial aqui em Porto Alegre. Pois é, a questão é essa: os jogadores do Inter estão inseguros com relação ao possível retorno às atividades já na próxima semana. O retorno, inicialmente previsto para 4 de maio, segunda-feira após o feriado, será sacramentado nesta sexta-feira, possivelmente ou no máximo no final de semana, após reunião aí de Federação Gaúcha de Futebol, de anúncios do governador Eduardo Leite, que deverá prorrogar o nosso pseudo-lockdown até 15 de maio, pelo menos, como fizeram em São Paulo, como o Rio de Janeiro também está fazendo. O certo é que há entre os atletas um grande temor nesse momento. Por quê? E um temor absolutamente óbvio. Há um retorno ao treinamento, mesmo que haja todos os cuidados possíveis, sempre haverá um contato físico nos treinos. É impossível que não haja. Ou então ninguém mais vai treinar. Não vai ter mais coletivo, não vai ter mais treino tático, apenas treino físico. O que também é impossível. Ficar 15 dias só treinando na academia, só correndo em volta ao gramado, do gramado, também não tem como para quem vai ter uma preparação curta de apenas 15 dias dessa nova pré-temporada 2020. Os jogadores estão inseguros, não há consenso nesse retorno, nesse momento ainda, que, enfim, Federação Gaúcha, CBF, Governo do Estado liberem para esse retorno. Então há essa insegurança no ar. Não será nada impossível, nada inviável que se prorrogue até o fim de maio, daqui a pouco, esse retorno às atividades ou ainda o retorno ao gauchão. O gauchão que, por exemplo, vai servir como laboratório. Isso foi dito mesmo pelo diretor executivo de futebol do Inter, Rodrigo Caetano. O gauchão, os estaduais como no geral, servirão como laboratório para as demais competições do ano. Para o Brasileirão e possivelmente para aquela que me parece a mais comprometida das competições de 2020, a Copa Libertadores da América. O São Paulo, por exemplo, através de Raí, um de seus principais diretores e um dos principais ídolos do clube nos últimos anos, chamou o presidente Jair Bolsonaro de irresponsável por desejar que as pessoas voltem ao trabalho nesse momento, que tudo volte ao normal nesse momento, e até mesmo sugeriu a renúncia do presidente, tudo em virtude desse, enfim, do que o Raí entende seja uma irresponsabilidade no tratamento dessa pandemia dado pelo governo federal no momento. Mas então a questão é essa: os jogadores estão inseguros com o retorno, isso é certo, o retorno às atividades normais. O Inter, que teria uma representação originalmente marcada para a segunda-feira, dia 4, pode rever esse processo caso a reunião dessa sexta-feira, Dia do Trabalhador, a teleconferência, mexa no calendário do futebol uma vez mais. O certo é isso: os jogadores estão inseguros porque, com razão, têm familiares, têm filhos pequenos, têm pais idosos, terão de voltar ao trabalho nesse momento, quando o pico da pandemia de coronavírus ainda não foi atingido no Rio Grande do Sul.